o número 2 aí no material didático, e o slide 3. Sua missão, ela é a mãe das prostituições e mãe das abominações da terra. Então, falando, né, vamos dizer, do planeta Terra e não apenas desta besta, de Daniel capítulo 7, o quarto animal. Eu coloquei aí o nome de 3 pessoas, Nimrod, Semiramis e Tamuz. Esse Nimrod, ele é conhecido na história porque ele foi o fundador da cidade de Babel, que é Babilônia. Babel, muitos pensam que significa confusão. Não, interpreta-se por confusão, tá ok? Ela significa confusão simbolicamente. Mas o termo Babel significa Babi, porta, El, Deus, é porta a Deus. Na verdade, o que Nimrod queria era ser Deus. Tudo indica que antes do dilúvio já haviam, né, idolatrias e tentativas de se tornar Deus. Hoje a arqueologia dá alguns indícios sobre isso, não vou me aprofundar agora nesse tema. Mas Flávio Joséfo relata que Nimrod, ele disse que ele iria vingar, tá bom, a humanidade por ter sido morta no dilúvio por Deus. E esse homem, segundo a história, ele realmente queria ser Deus. Também é dito que ele se casou com a sua mãe, que era essa mulher chamada Semiramis, tá bom? E dela gerou um filho chamado Tamuz. Quando Nimrod morreu, essa mulher, ela falou, né, começou a dizer que ela era mãe de Deus, começou a dizer que Nimrod, ele era um cumprimento daquela promessa de que alguém morreria pela humanidade, tá bom? Que foi feita no Éden, o descendente da mulher, que Nimrod seria aquele descendente da mulher que morreu para salvar a humanidade e que ela, Semiramis, como mãe de Deus, iria dar prosseguimento a essa obra. Então você já vai saber de onde que vem a expressão mãe de Deus. Por que que Maria foi chamada de mãe de Deus? É claro que Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe da parte humana de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós acreditamos que ele era 100% Deus, 100% homem. Maria, ela era mãe da parte humana de Jesus Cristo, não da parte divina. Mas de onde que vem a expressão mãe de Deus? Vem exatamente dessa Semiramis, tá ok? E do seu filho Tamuz. E na antiguidade as pessoas veem sempre a imagem dessa mãe de Deus, que também é chamada de rainha do céu. Então você descobre também de onde que a Babilônia apocalíptica, tá certo? Gerada ali pelo Império Romano, gerada por essa besta, de onde ela tirou essa figura. Isso é comprovado na história. É claro que os historiadores, eles querem inverter a história dizendo que Semiramis e Tamuz, Jesus Cristo imitou a eles. Não, isso não é verdade. Semiramis, ela pegou uma profecia que existia no livro de Gênesis, lá em 4.000 anos antes de Cristo. Nimrod, Semiramis e seu filho Tamuz viveram próximo de 1900 antes de Cristo. Tá ok? Então ela pegou essa profecia para poder estabelecer isso sobre o seu marido, filho Nimrod, tá ok? E sobre o seu outro filho Tamuz, que foi gerado dessa relação. Então aqui nasceu Babel, que é um desafio a Deus, uma proposta de tentar tornar-se Deus, tá bom? Em toda essa história ligada aos Estados Unidos, uma coisa que o ouvinte deveria, por exemplo, pesquisar, o que está escrito naquele Capitólio que os Estados Unidos fez, onde ficam os seus políticos, Senado, né? Na verdade, aquele Capitólio é um templo. Aquele Capitólio é um templo, né? E naquele templo vem escrito, no topo daquela cúpula dele, vem escrito, né, tornando-se deuses. E tem uma figura lá de George Washington, aquela figura que, por essa escrita, ele teria se tornado Deus. É por isso que eu coloco a hipótese de que o anticristo se manifeste nos Estados Unidos. Desses animais de Daniel capítulo 7 e Apocalipse 13, essa águia é o animal que mais se destacou, tá bom? Entre o leão, a águia e o urso,
A águia é a que mais se destaca nos dias de hoje, é disparado líder mundial. A China está querendo roubar, tomar esse lugar, né? Tá bom? Então essa Semíramis, ela passou a ser chamada então de Rainha do Céu e Mãe de Deus. Olha, Nimrod, ele era descendente de Cã, tá ok? Que vinha dos egípcios. E essa mulher influenciou também os egípcios, tá ok? Influenciou os gregos, os persas, todos os povos antigos, eles tinham uma mulher, tá bom? Como Mãe de Deus, representando Semíramis. Isso se tornou uma tradição entre todos os povos, já que a Babilônia e o Egito foram, podemos dizer, os dois primeiros grandes impérios, tá bom? Apesar que o Egito, ele é anterior à Babilônia, mas a Babilônia, ela se destacou depois do dilúvio, tá ok? E ela é que foi ali que nasceu, pelo menos nos dados que nós temos na Bíblia, nasceu essa heresia de tentar ser Deus, tá bom? E Semíramis, ela, por exemplo, influenciou uma personagem que é conhecida dos cristãos no Novo Testamento, que é Diana dos Efésios. Diana, ela é Semíramis. Então, essa figura de uma mulher como Rainha do Céu e Mãe de Deus, ela se espalhou por todo o mundo antigo. E não foi só isso. Para vocês terem um exemplo, no slide número 4, eu coloco aí Jeremias capítulo 7, versículo 18. Veja o que diz. Durante o cativeiro babilônio, né, os israelitas, né, pecando, os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Quem era essa Rainha dos Céus? Porque ela estava também entre os cananeus, e principalmente entre os romanos, que nos dias de Jeremias era de novo o poder dominante. Tá bom? Então essa Rainha dos Céus era Semíramis, que infelizmente os israelitas cometeram o pecado de adorarem a ela, fazerem bolos a ela. Tá bom? Então você está entendendo de onde que o Império Romano, tá bom, vai organizar essa religião, e para justificar o culto a essa Semíramis, eles dizem que Semíramis é Maria, tá bom? E passa a chamar Maria também de Rainha do Céu e Mãe de Deus. Em nenhum momento a Bíblia coloca Maria como Mãe de Deus. Ela é mãe da parte humana de Jesus. Não tem como Maria, tá bom, ser a Mãe de Deus. Ela era humana. Deus não nasce. Jesus Cristo, como homem, nasceu de Maria, mas como Deus, ele é eterno. Mas tudo isso é para justificar esse culto antigo, tá bom? Né, que Satanás não criou nada de novo nos dias do Novo Testamento. Ele vem trazendo um culto antigo até os dias atuais. No próximo slide, eu coloco aí Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Né? Ezequiel está na Babilônia, enquanto Daniel ficou na corte. Ezequiel ficou entre os pobres da Babilônia, tá bom? E Jeremias ficou em Canaã mesmo. Ezequiel, lá entre os pobres na Babilônia, Deus o arrebata e vai levá-lo até o templo de Jerusalém. E o que os israelitas estavam fazendo lá? Bom, Jerusalém tinha sido invadida, Nabucodonosor levou muitos escravos, tá ok? Você pensa assim, bom, com esse sofrimento do povo de Deus, em meio a sofrimento, eles vão estar clamando ao Deus de Israel, né, chamado Iavé, no tetragrama sagrado, mas não. Ezequiel, quando chega lá, encontra eles clamando aos deuses egípcios, aos deuses cananeus e ao deus babilônio também. Veja, Ezequiel 8,14. E levou-me à entrada da porta da casa de Iavé. Sempre quando você tiver Senhor escrito tudo em maiúsculo nas nossas traduções, significa que no original hebraico está o nome de Deus Iavé. Então a porta da casa de Iavé, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz é uma das divindades de Babilônia, tá bom? Filho da relação entre Nimrod e sua mãe Semíramis. Então, este culto, infelizmente,
ele influenciou Israel por muito tempo. Depois do cativeiro babilônio, então nós sabemos que Israel não vai mais cometer o pecado da idolatria.